No episódio anterior, nós executamos uma compressão brutal de dados. Abandonamos os telescópios e olhamos para um mapa urbano. Nós esmagamos a Via Láctea inteira, um disco de 100 mil anos-luz, até que ela coubesse exata e milimetricamente dentro dos limites geográficos da Grande São Paulo. Estabelecemos ali a lei da escala 1:1. Nesse novo universo de concreto, o diâmetro da galáxia tornou-se os 80 quilômetros que separam o leste do oeste da metrópole. Redefinimos a constante universal de velocidade. A luz, a entidade mais rápida da física, foi reduzida a uma tartaruga rastejante, capaz de percorrer apenas 80 centímetros, um passo humano, por ano. E ao comprimirmos o espaço, o horror real manifestou-se na redução da matéria. Descobrimos que, nesta escala, o Sol deixa de ser um monstro de fusão nuclear que governa os céus. Ele foi reduzido a uma partícula de 117 nanômetros, o tamanho exato de um vírus da gripe. A galáxia revelou-se não como um disco de luz sólida, mas como uma neblina fantasma de vírus microscópicos espalhados por 80 quilômetros de vazio e silêncio. Nós localizamos a nossa posição nesse mapa, e a descoberta foi uma lição de humildade. Não estamos no centro, nunca estivemos. O sistema solar foi localizado na periferia, num subúrbio galáctico conhecido como Braço de Órion, que na nossa maquete corresponde ao município de Barueri. Estamos a exatos 21,34 quilômetros do centro de poder. Somos exilados numa zona residencial silenciosa, orbitando o caos da capital numa escuridão quase absoluta. Foi em Barueri que calibramos a nossa insignificância final. Se o Sol é um vírus, a Terra foi revelada como uma molécula de açúcar de 1 nanômetro. E a distância que separa o nosso mundo do inferno nuclear do Sol é de 12,6 micrômetros, o equivalente a 1/5 da espessura de um fio de cabelo humano. Toda a história da nossa espécie, todas as guerras, construções e tragédias ocorrem na superfície dessa molécula, roçando a pele de um vírus, cercados pelo deserto do vácuo, onde a matéria é uma exceção estatística. Mas a nossa investigação exigiu que encarássemos o motor que impede a dispersão das estrelas. Deixamos a calmaria do subúrbio e viajamos para o leste, cruzando as artérias de concreto até o coração negro da galáxia, a Praça da Sé. Lá, no Marco Zero, onde a intuição esperava encontrar uma montanha titânica capaz de segurar 100 bilhões de estrelas, encontramos o paradoxo supremo da densidade. O Sagitário A, o buraco negro supermassivo com a massa de 4 milhões de sóis, revelou-se um filamento de 3,7 nanômetros, uma estrutura menor que o nosso vírus solar, com a espessura de uma hélice de DNA, exercendo uma tirania gravitacional absoluta sobre toda a metrópole. Vimos que, se tocássemos esse filamento invisível, seríamos desintegrados instantaneamente pela força de maré. Ao redor desse DNA escuro, exploramos o bojo galáctico, o centro expandido da nossa analogia. Testemunhamos a insanidade da densidade estelar na Liberdade e na República, onde o céu é um teto branco de radiação e onde estrelas antigas colidem como insetos furiosos, criando um ambiente estéril e radioativo, impossível para a vida. Compreendemos a engenharia mecânica da galáxia ao atravessarmos a barra, a espinha dorsal reta de estrelas que corresponde à região da Avenida Paulista. Vimos como essa estrutura de 3 quilômetros age como uma hélice rígida, bombeando gás e matéria para alimentar o buraco negro na Sé, e como suas extremidades funcionam como bicos injetores que arremessam a matéria para formar os braços espirais, onde, muito longe dali, nós existimos. Fugimos dessa zona de turbulência e radiação, cruzando o vasto vazio intermediário, a estrada escura entre Lapa e Osasco, onde o silêncio e o isolamento atuam como escudos necessários para a estabilidade planetária, protegendo-nos das catástrofes cinéticas do centro. Finalmente,
retornamos para casa. De volta à rua deserta em Barueri, de joelhos no asfalto, ajustamos o nosso microscópio mental para ver a totalidade do nosso império. Encaramos o fato de que todo o sistema solar, desde o vírus solar no centro, passando pela molécula Terra, pelos gigantes gasosos reduzidos a proteínas e enzimas, até a órbita gelada de Netuno, cabe inteiramente dentro de um único grão de areia de 0,4 milímetros. Toda a exploração espacial humana, todas as fotos das sondas Voyager, toda a nossa presença física no universo está contida no volume de um grão de areia jogado na calçada, cercado por metros e metros de asfalto estéril onde nada existe. A Voyager 1, o objeto mais rápido que já construímos, viaja há décadas e mal conseguiu sair da pele desse grão. Encerramos o último registro parados sobre esse ponto invisível, conscientes de que somos prisioneiros em uma ilha microscópica, olhando para o horizonte de uma cidade que não se importa conosco. O isolamento do nosso quintal foi mapeado, mas a rua continua. Agora, a curiosidade nos obriga a levantar a cabeça e olhar para o asfalto que se estende à nossa frente. Existem outras luzes na escuridão de Barueri. Existem vizinhos, e para encontrá-los, precisamos abandonar a segurança do nosso grão de areia e dar o primeiro passo no abismo interestelar. A segunda parte da nossa exploração começa exatamente onde paramos, no limite do nosso domínio, encarando a distância impossível que nos separa da primeira estrela. Você está de pé sobre o grão de areia invisível que contém toda a história humana. O Sol, aquele vírus de 117 nanômetros, ficou para trás. Agora, precisamos nos mover. A curiosidade humana exige que encontremos vida, ou pelo menos outro lugar para ancorar nossa existência caso o vírus solar falhe. Vamos caminhar até a estrela mais próxima. Prepare-se para entender a escala do isolamento. Em qualquer mapa de ficção científica, a viagem entre sistemas estelares é tratada como um salto rápido. Apertam-se botões, luzes piscam e chegamos. Na realidade física, essa travessia é o maior obstáculo que a nossa espécie enfrenta. Comece a andar. Dê o primeiro passo. Um passo normal, de aproximadamente 80 centímetros. Parabéns, você acabou de atravessar um ano-luz de vácuo absoluto. Nesse único passo, você deixou para trás a heliosfera, a nuvem de Oort e qualquer vestígio de material que pertença ao Sol. Você está agora em águas internacionais galácticas. Olhe para o chão onde seu pé pousou. Não há nada. O asfalto é liso, frio e estéril. Não há planetas errantes, não há nuvens de gás visíveis, não há postos de gasolina. Dê o segundo passo. Mais um ano-luz. A escuridão é total. Se você olhasse para trás agora, o Sol seria apenas mais uma estrela brilhante no céu, indistinguível de milhares de outras. A Terra já desapareceu da visão há muito tempo. Nem o telescópio mais potente posicionado aqui conseguiria resolver a molécula de açúcar que chamamos de casa. Dê o terceiro passo. Estamos quase lá. Já percorremos 2,4 metros de asfalto em Barueri. Isso equivale a 3 anos viajando na velocidade da luz. Para uma nave humana atual como a Voyager, esse passeio de 3 passos levaria mais de 70 mil anos. 70 milênios de silêncio metálico no vácuo para cobrir a distância que você percorreu em 3 segundos. Agora, dê mais meio passo. Pare. Caminhamos exatos 3,39 metros desde o ponto de partida. Estamos no endereço do nosso vizinho mais próximo. Olhe para baixo. Você espera encontrar outro vírus de gripe? Outro sistema majestoso? A realidade é decepcionante. O que está aos seus pés, a 3,39 metros do Sol, é Próxima Centauri. E ela é patética. Nesta escala, Próxima Centauri tem um diâmetro de 18 nanômetros. Se o Sol era um vírus de 117 nanômetros, Próxima é uma partícula 7 vezes menor. Ela é do tamanho de uma grande proteína ou de uma nanopartícula sintética. É um grão de poeira invisível até para o microscópio que usamos para ver o Sol. Esta é a estrela mais próxima da Terra, uma anã vermelha, uma brasa estelar que mal conseguiu acender o fusível da fusão nuclear. Ela é tão pequena e fria, em termos estelares, que se você estivesse em um planeta orbitando-a, o Sol no céu pareceria uma lâmpada vermelha fosca parada eternamente no mesmo lugar. Por que parada? Porque a zona habitável de um objeto tão minúsculo é perigosamente próxima. Para receber calor suficiente dessa partícula de 18 nanômetros, um planeta precisa orbitar a uma distância microscópica, muito menor do que a distância Mercúrio-Sol. Nessa proximidade, a gravidade trava o planeta. Um lado fica sempre virado para a estrela, cozinhando num dia eterno, e o outro congela numa noite perpétua. E não se engane pelo tamanho.
Próxima é pequena, mas é volátil. Anãs vermelhas são instáveis. Elas sofrem de indigestão magnética. Frequentemente, essa partícula de 18 nanômetros cospe labaredas gigantes que dobram o brilho da estrela em segundos. Se houver vida lá, ela vive sob o terror constante de ser esterilizada por raios do ultravioleta. Mas Próxima não está sozinha. Se você olhar um pouquinho mais adiante, no asfalto, cerca de 7 metros de distância do ponto de partida, você encontraria os verdadeiros donos do pedaço, Alpha Centauri A e B. Diferente de Próxima, estas são estrelas de verdade. Alpha Centauri A é quase gêmea do nosso Sol, outro vírus de 120 nanômetros. Alpha Centauri B é um pouco menor. Elas giram uma ao redor da outra numa dança gravitacional complexa. Próxima, a anã vermelha, onde estamos parados, é apenas uma prima distante que orbita esse par principal a uma distância enorme. Então, a 3,5 metros da nossa casa em Barueri, temos um sistema triplo. 3 estrelas amarradas pela gravidade. Parece perto, não é? 3,5 metros. Você pode cruzar essa distância na sala da sua casa enquanto fala ao telefone. Mas aqui reside o horror da escala. Nós, a humanidade, estamos presos na molécula de açúcar. Nós nunca conseguimos enviar uma sonda funcional para cruzar esses 3 metros. A barreira da distância é inintorrável com a nossa tecnologia de propulsão química. Estamos olhando para o vizinho através da janela, vendo as luzes da casa dele. Mas entre nós existe um oceano que não sabemos navegar. E esse é apenas o vizinho imediato. Se Próxima Centauri é uma decepção de 18 nanômetros e Alpha Centauri é apenas uma cópia do nosso próprio sistema, o que mais existe na Rua? A galáxia não é feita apenas de anãs vermelhas e vírus de gripe. Existem monstros lá fora. Existem estrelas que, se colocadas no lugar do nosso Sol, engoliriam a Terra inteira. Estrelas que vivem rápido e morrem explodindo com a violência de 1000 galáxias. Nós visitamos o vizinho pobre. Agora precisamos visitar a realeza. Levante a cabeça. Olhe mais adiante na Rua de Barueri. A cerca de 7 metros de distância, existe algo brilhando com uma intensidade que humilha o nosso Sol. É a estrela mais brilhante do céu noturno da Terra. Vamos caminhar até Sirius. Vamos ver o que é uma estrela de verdade. Deixamos o desapontamento vermelho de Próxima Centauri para trás. Aquele pontinho de 18 nanômetros, incapaz de iluminar a própria sala, já é passado. Voltamos a caminhar pelo asfalto escuro de Barueri. O silêncio continua sendo a única constante. Você dá mais alguns passos. A contagem de metros sobe. 4 metros, 5 metros, 6 metros. Parece pouco. Na escala humana, caminhar 7 metros é o que você faz para ir da sala à cozinha. Mas na nossa escala 1 por 1, onde cada passo é um ano de viagem da luz, essa caminhada representa um abismo temporal intransponível para a tecnologia atual. Cruzamos o vazio interestelar que separa os sistemas anões dos verdadeiros faróis da galáxia. Pare na marca de 6,89 metros a partir do ponto inicial, o Sol. Olhe para o chão. Aqui, a calçada brilha com uma intensidade diferente. Você não precisa de esforço para notar este ocupante. Estamos diante de Sirius, a estrela do cão. O objeto estelar mais brilhante que os olhos humanos podem ver no céu noturno da Terra. Egípcios construíram pirâmides alinhadas com ela. Polinésios a usavam para navegar no Pacífico. E aqui, em Barueri, ela é apenas mais um detrito biológico jogado na rua. Mas este detrito é agressivo. Sirius A, a estrela principal deste sistema, tem um diâmetro de 201 nanômetros. Compare isso com o nosso Sol. O nosso vírus da gripe tem 117 nanômetros. Sirius é quase o dobro do tamanho físico. Na tabela de analogias virológicas, se o Sol é influenza, Sirius é o vírus da varíola maior. É maior, é mais complexo e é muito, muito mais violento. Enquanto o nosso Sol queima a uma temperatura confortável de 5.500 graus na superfície, Sirius ferve a quase 10.000 graus. Ela não é amarela, é azul-branca. Ela emite 25 vezes mais luminosidade que a nossa estrela. Se você substituísse o nosso Sol por Sirius, colocando esse vírus da varíola no centro do sistema solar, no lugar do vírus da gripe, a Terra seria esterilizada em minutos. Os oceanos evaporariam, a atmosfera seria arrancada, a zona habitável seria empurrada para além de Júpiter. Nós viveríamos num inferno ultravioleta. Mas a beleza de Sirius esconde um segredo mórbido. Ajoelhe-se novamente.
O brilho azulado de Sirius A ofusca tudo ao redor. Mas se você usar um filtro escuro no seu microscópio mental e olhar com atenção para a vizinhança imediata desse vírus da varíola, verá algo perturbador. Existe um carrapato preso à órbita de Sirius. É Sirius B. Nos livros de astronomia, ela é chamada de anã branca. É o cadáver de uma estrela que já foi gloriosa, mas que morreu, expulsou suas camadas externas e deixou para trás apenas um núcleo exposto e compactado. Qual o tamanho de Sirius B na nossa escala? Lembra-se da Terra? A nossa molécula de açúcar de 1 nanômetro? Sirius B tem quase o mesmo tamanho físico. Ela também é uma partícula de 1 nanômetro, mas a física aqui é de pesadelo. Essa partícula de 1 nanômetro, do tamanho de uma molécula de açúcar, contém a mesma massa do nosso Sol inteiro. Imagine pegar o vírus da gripe, o Sol, e esmagá-lo, comprimi-lo, torturá-lo até que toda a sua substância caiba dentro da molécula de açúcar. Isso é densidade degenerada. Se você pudesse pegar uma colher de sopa da matéria que compõe Sirius B, ela pesaria o mesmo que um trem de carga. Em Barueri, essa partícula de 1 nanômetro é o objeto mais pesado por metro quadrado que encontramos até agora. Eles dançam. O vírus da varíola, Sirius A, e a molécula superpesada, Sirius B, giram um ao redor do outro a uma distância que varia entre 8 e 30 vezes a distância Terra-Sol. Na nossa escala, eles estão separados por alguns micrômetros. É uma valsa fatal. O cadáver estelar puxa a estrela viva. A gravidade da anã branca é tão intensa que o tempo e o espaço se distorcem ao redor dela. Você está olhando para o futuro do nosso próprio sistema. Daqui a 5 bilhões de anos, o nosso vírus solar também vai morrer e se tornar uma partícula de 1 nanômetro, perdida e fria, desaparecendo na escuridão. Mas vamos voltar à perspectiva da cidade. Você caminhou quase 7 metros. Você está orgulhoso. Você saiu de casa, visitou Próxima e agora está em Sirius. Você cobriu 8,6 anos-luz de distância real. Levante a cabeça e olhe para o horizonte da Grande São Paulo. O centro da galáxia está na Praça da Sé, a 21 quilômetros de distância. A borda da galáxia está em Mogi das Cruzes, a outros 40 quilômetros na direção oposta. Você andou 7 metros. Você não saiu da frente da sua própria garagem. Na escala da cidade-galáxia, você ainda está parado no capacho da porta de entrada. Sirius, a estrela mais brilhante, o grande farol da humanidade, é nossa vizinha de porta. Isso levanta uma questão aterrorizante sobre a nossa visão. Quando você olha para o céu noturno, longe das luzes da cidade, e vê aquele tapete de estrelas, você acha que está vendo a galáxia inteira, não é? Você acha que está vendo a profundidade do universo. Você está errado. A biologia humana é limitada. Nossos olhos são sensores fracos. Existe um limite rígido até a distância até onde conseguimos detectar a luz de uma estrela individual sem a ajuda de telescópios. Nós vivemos numa bolha visual. O que você vê no céu não é a Via Láctea, é apenas o bairro. Nós vamos agora definir essa fronteira. Vamos desenhar no mapa de São Paulo até onde exatamente a sua visão alcança. E você vai descobrir que, para a escala da galáxia, a humanidade é clinicamente cega. Você está parado em Barueri, ao lado daquele vírus de 117 nanômetros. Você acabou de visitar Sirius, a estrela mais brilhante do céu, e descobriu que ela está a meros 7 metros de distância. Uma caminhada ridícula de alguns segundos. Agora, olhe para cima. Imagine uma noite perfeita, sem nuvens, sem a poluição luminosa das cidades reais, num campo deserto e escuro. Você vê milhares de pontos de luz. Você vê o que poetas chamaram de infinito. Você sente que seus olhos estão devorando a profundidade total do cosmos. Isso é uma alucinação biológica. A evolução não desenhou seus olhos para ver predadores na mata a 200 metros. A nossa visão noturna é patética. O que você chama de céu estrelado não é o universo, é apenas o teto do seu quarto. Vamos desenhar a fronteira da sua cegueira no mapa de São Paulo. O olho humano, em condições perfeitas,
consegue distinguir uma estrela individual até uma distância máxima aproximada de 4.000 anos-luz. Depois disso, o brilho pontual se dilui na escuridão e o objeto desaparece para nossa biologia. Quantos são 4.000 anos-luz na nossa escala 1 por 1? Faça a conta. Multiplique pela nossa constante de 0,8 metros. O resultado é 3.200 metros. 3,2 quilômetros. Este é o tamanho da sua prisão visual. Pegue um compasso. Coloque a ponta seca em Barueri, onde está o Sol. Abra o compasso até 3,2 quilômetros. Trace um círculo. Esse círculo cobre o centro de Barueri, avança sobre partes de Carapicuíba e toca timidamente as bordas de Osasco. Tudo o que você já viu a olho nu na sua vida inteira, todas as constelações, o Cruzeiro do Sul, as Três Marias, a Estrela Polar, cada ponto de luz que guiou navegadores por milênios, tudo isso cabe dentro desse círculo minúsculo entre Barueri e Osasco. O resto da Grande São Paulo é invisível para você. Pense na Praça da Sé, o centro da galáxia, com aquele buraco negro monstruoso e o enxame de milhões de estrelas. Ele está a 21 quilômetros de distância. Você não consegue vê-lo. A luz dele não chega aos seus olhos com força suficiente para ser registrada como pontos individuais. Pense em Mogi das Cruzes, a borda da galáxia. Está a 60 quilômetros do seu ponto de vista, 40 quilômetros do centro, mais 21 quilômetros até Barueri. Invisível. A Via Láctea tem 80 quilômetros de diâmetro nesta escala. Você enxerga um raio de 3 quilômetros. Você é cego para 95% da sua própria cidade. Vivemos numa névoa de guerra. É como se Barueri estivesse coberta por um nevoeiro espesso e eterno, que só permite ver até o bairro vizinho. Além de Carapicuíba, o mundo acaba para seus sentidos. Existem monstros lá fora, impérios estelares, nebulosas do tamanho de bairros inteiros, mas para você, eles são apenas escuridão, ou, no máximo, uma mancha borrada. Mas e aquela faixa branca no céu? Você pergunta. Eu vejo a Via Láctea. O que você vê não são estrelas. Você vê o brilho coletivo. É como olhar para o centro de São Paulo à noite de uma montanha distante. Você vê o clarão laranja no horizonte, a poluição luminosa, mas não consegue distinguir um único poste de luz na Avenida Paulista. A faixa leitosa no céu é a luz misturada de bilhões de estrelas distantes que seus olhos não têm resolução para separar. É um fantasma de luz. As estrelas reais, os vírus individuais que você pode apontar e nomear, estão todas presas no quintal de casa, num raio de 3 quilômetros. Isso destrói a escala de grandeza humana. Achamos que somos exploradores visuais do cosmos. Na verdade, somos míopes trancados num subúrbio, achando que o nosso quarteiro é o mundo inteiro. Dentro dessa bolha de 3,2 quilômetros, a densidade abaixa, lembra? O braço de Órion é um lugar calmo. A maioria dos nossos vizinhos visíveis são estrelas medíocres ou gigantes que estão morrendo perto de nós. Mas mesmo dentro dessa bolha de cegueira, existem maravilhas. Existem estruturas que desafiam a lógica do nosso vírus solar solitário. Existem famílias de estrelas, gangues de astros jovens que nasceram juntos e viajam juntos no asfalto de Barueri. Nós caminhamos 7 metros até Sírius. Agora, precisamos andar mais. Precisamos ir até o fim da rua. Precisamos chegar a um lugar que todo ser humano reconhece no céu, mas poucos entendem a violência do seu nascimento. Prepare suas pernas. A próxima parada não é uma estrela solitária, é um berçário, um aglomerado de irmãs azuis que gritam radiação no meio do subúrbio. Vamos caminhar 355 metros. Vamos visitar as Pleiades. Aperte os cadarços. A nossa caminhada pelo asfalto de Barueri deixou de ser um passeio de quintal. Visitamos Sírius a 7 metros de distância, mas agora o alvo exige esforço físico real. Precisamos andar alguns quarteirões. Estamos indo para o norte galáctico. Estamos nos afastando do centro da cidade e entrando numa zona de construção recente. Você caminha. 1 passo, 1 ano-luz. 10 passos. 100 passos. O sol ficou para trás, invisível, perdido na calçada. Sírius desapareceu na escuridão às suas costas.
Você atravessa ruas desertas, passa por estrelas anônimas e nuvens de poeira fria. Você chega na marca dos 355 metros. Pare e olhe. Diante de você, ocupando um espaço compactado no meio da rua, não está uma estrela solitária. Está uma gangue. Bem-vindo às Pleiades, as 7 Irmãs, o Subaru, o aglomerado estelar mais famoso da história humana. Nesta nossa escala urbana, as Pleiades são um acidente de trânsito violento e belo. Enquanto o nosso Sol vive isolado como um eremita, aqui temos centenas de estrelas amontoadas num espaço ridículo. É um rolezinho cósmico. O que você vê imediatamente são as gigantes azuis: Alcione, Atlas, Electra, Maia. Se o nosso Sol é um vírus de gripe amarelado e morno, essas estrelas são bactérias gigantes de cor azul neon, vibrando com uma energia suicida. Elas são jovens, ridiculamente jovens. O nosso Sol tem 4,5 bilhões de anos. Ele é um funcionário público de meia-idade, cansado e estável. As Pleiades nasceram ontem, em termos cósmicos. Elas têm cerca de 100 milhões de anos. Quando os dinossauros dominavam a Terra, essas estrelas ainda eram gás escuro, não tinham acendido. Elas são adolescentes, e como todo adolescente, elas são barulhentas, instáveis e brilham com uma intensidade que queima seu combustível rápido demais. Olhe para o chão ao redor delas, nessa marca de 355 metros. O asfalto não está limpo. Existe uma nebulina azulada envolvendo o grupo. Não é a atmosfera de Barueri, é a nebulosa de reflexão das Pleiades. Essas estrelas estão atravessando uma nuvem de poeira interestelar agora mesmo. A luz violenta delas bate na poeira e espalha um brilho fantasmagórico, criando uma auréola que envolve o aglomerado como fumaça de gelo seco num palco de show. Por que isso nos assusta? Porque mostra que o universo é dinâmico. As estrelas não estão pregadas no céu, elas se movem. As Pleiades estão apenas de passagem por essa nuvem de poeira. Daqui a alguns milhões de anos, elas terão saído da nuvem e a nebulina desaparecerá. Mas a maior lição das Pleiades é sobre a mortalidade familiar. Este aglomerado é um berçário que está se desfazendo. As estrelas nasceram juntas, do mesmo útero de gás, mas a gravidade da galáxia, a força da Praça da Sé e dos vizinhos, está puxando cada uma para um lado. Hoje, elas estão unidas, a 355 metros da nossa casa. Mas no futuro, elas vão se soltar, vão se dispersar pelo subúrbio de Barueri e Carapicuíba. A família vai se quebrar. O nosso próprio Sol nasceu num aglomerado assim, bilhões de anos atrás, e hoje não sabemos onde estão seus irmãos. Eles se perderam na multidão da cidade. Observar as Pleiades é olhar para o passado do nosso próprio sistema, antes da solidão nos alcançar. Mas não se acomode com a beleza azulada dessas irmãs. Elas são grandes, sim. Alcione é muito maior que o Sol, mas na escala de monstros da galáxia, elas ainda são peso leve. Elas são estrelas do tipo B, quentes, mas não absurdas. Para entender o verdadeiro medo, para entender o que significa uma estrela que desafia a sanidade física, precisamos ir mais longe. Precisamos caminhar até o limite daquele círculo de visão que traçamos no capítulo anterior. Precisamos visitar os reis do inverno. Precisamos encontrar o ossador. Prepare-se para uma caminhada de mais de 1 quilômetro. Vamos sair do bairro. Vamos encontrar as Três Marias. E quando você vir o tamanho real delas comparado ao vírus solar, você vai desejar voltar para a segurança do escuro. Respire fundo. A caminhada até as Pleiades, na marca dos 355 metros, foi apenas um aquecimento. Agora, o desafio físico começa de verdade. Precisamos sair da vizinhança imediata. Precisamos caminhar até o limite daquele círculo de visibilidade que desenhamos anteriormente. Estamos indo atrás do caçador. Estamos indo para Órion. Qualquer criança reconhece as Três Marias no céu. 3 estrelas alinhadas, brilhantes, perfeitas. A mitologia diz que é o cinturão de um gigante. A ciência diz que é um alinhamento casual. Mas a nossa escala de 1 para 1 diz que é um abismo. Comece a andar a partir das Pleiades.
Continue no asfalto de Barueri. Você caminha 500 metros, 600 metros, 800 metros. Você está cansado? A distância começa a pesar. O Sol, nosso vírus, ficou quase 1 quilômetro para trás. Ele não existe mais para os seus olhos. Na marca dos 960 metros, quase 1 quilômetro de caminhada, encontramos a primeira Maria. É Mintaka, a estrela da ponta direita do cinturão, para quem olha do hemisfério norte, ou a ponta superior, para nós no sul. Mas não pare. A verdadeira monstruosidade está no centro do cinturão. Continue andando. O asfalto parece infinito. Você passa pela marca de 1,2 quilômetros, passa por 1,4 quilômetros. Finalmente, na marca de 1,6 quilômetros, 1,6 quilômetros longe de casa, você para. Estamos diante de Anlilan, a estrela central das Três Marias. Prepare-se para o choque de escala biológica. Lembre-se do nosso padrão. O Sol é um vírus da gripe de 117 nanômetros. Anlilan, aqui aos seus pés, é uma esfera colossal de 4,9 micrômetros. Isso é 4.900 nanômetros. Na tabela biológica, se o Sol é um vírus, Anlilan é um glóbulo vermelho humano. A diferença é brutal. Um vírus é um parasita microscópico. Um glóbulo vermelho é uma célula completa, um tanque de oxigênio complexo, gigantesco em comparação ao vírus. Se colocássemos o Sol ao lado de Anlilan, ele seria um cisco invisível grudado na parede dessa célula vermelha gigante. Você precisaria enfileirar mais de 40 sóis lado a lado apenas para cobrir o diâmetro de Anlilan. Em volume, caberiam dezenas de milhares de vírus solares dentro desse glóbulo vermelho estelar. Mas o tamanho não é o pior. O pior é a potência. Anlilan é uma supergigante azul. Ela queima com uma fúria que faz o nosso Sol parecer uma brasa morna de churrasco. A luminosidade dela é centenas de milhares de vezes maior que a do Sol. É por isso que conseguimos vê-la a olho nu da Terra, mesmo ela estando a 1.600 metros na nossa escala, cerca de 2.000 anos-luz reais. Ela grita luz. Ela bombardeia o subúrbio galáctico com fótons de alta energia. Se Anlilan tivesse no lugar do Sol, em Barueri, a zona habitável não estaria na Terra, estaria muito além de Plutão. A Terra seria vaporizada antes que a luz chegasse à superfície. E a terceira irmã, a Unitak. Ela está na mesma faixa de distância, criando essa ilusão de ótica de que as três estão juntas. Na verdade, elas estão separadas por centenas de metros no nosso asfalto, centenas de anos-luz na realidade. O cinturão é uma mentira visual. Elas não estão de mãos dadas. Elas são três rainhas solitárias, separadas por oceanos de vácuo, mas alinhadas pela perspectiva da Terra. O que acontece quando você é um glóbulo vermelho gigante feito de plasma? Você morre cedo. O nosso vírus, Sol, vai viver 10 bilhões de anos, porque ele queima seu combustível com parcimônia. Ele é econômico. Anlilan é um perdulário. Ela queima hidrogênio como um viciado. Ela vai viver apenas alguns milhões de anos, e quando o combustível acabar, ela não vai murchar como o Sol. Ela vai detonar. Imagine esse glóbulo vermelho de 4,9 micrômetros explodindo na rua de Barueri. A onda de choque da supernova varreria quarteirões inteiros da nossa cidade galáctica. A radiação esterilizaria sistemas estelares vizinhos. Ela brilharia mais que a própria galáxia inteira por algumas semanas. E depois? Depois, sobraria apenas um buraco no asfalto, um ponto de gravidade infinita, marcando o local onde o gigante caiu. Olhe para trás. Olhe na direção de onde viemos. Você está a 1,6 quilômetros do ponto de partida. Você consegue ver o Sol? Não. Você consegue ver a Terra? Nunca. Você consegue ver Júpiter? Impossível. Daqui da calçada de Anlilan, o nosso sistema solar inteiro é nada. Se uma civilização vivesse num planeta orbitando essa estrela gigante, o que é impossível devido à radiação, mas vamos supor, e eles apontassem seus telescópios para Barueri, eles não veriam nada. O nosso Sol é fraco demais. Nós somos indetectáveis para os vizinhos do mesmo bairro. É isso que Orion ensina.
Existem hierarquias no universo. Existem a plebe, nós, anãs vermelhas, anãs amarelas, e existe a aristocracia, as gigantes azuis. Elas vivem pouco, gastam tudo o que têm e morrem em glória violenta. Nós vivemos muito, nas sombras, e morremos em silêncio. Mas essas gigantes não apenas brilham, elas constroem. A radiação ultravioleta violenta que sai de Anlilan e suas irmãs não viaja pelo vazio sem consequências. Ela bate nas nuvens de gás que flutuam pela cidade. Ela esculpe a matéria. Ela cria monumentos. Se continuarmos andando, saindo do domínio das Três Marias e avançando alguns quilômetros, encontraremos as obras de arte que esses monstros esculpiram. Estamos prestes a ver uma das imagens mais icônicas da astronomia moderna, mas na nossa escala, ela não é uma foto bonita de telescópio. Ela é uma estrutura física, sólida, parada no meio da estrada. Prepare-se para caminhar até os 6,8 quilômetros. Vamos encontrar os pilares da criação. Você continua andando. A caminhada que começou em Barueri, ao lado daquele vírus de gripe solar, tornou-se uma maratona exaustiva. Você deixou para trás o brilho violento de Aunilan, no quilômetro 1,6. Você atravessou a barreira dos 3,2 quilômetros, o limite da visão humana a olho nu. Agora, você caminha no escuro. Você está além de Osasco. Está entrando em território desconhecido, guiado apenas por instrumentos. A distância acumulada nos seus pés chega a 5,6 quilômetros. Pare e recupere o fôlego. Esta distância, na escala real, corresponde a 7.000 anos-luz. A luz que saiu daqui quando a civilização humana começou a empilhar pedras na Suméria ainda não chegou à Terra. Estamos olhando para fantasmas. Mas no nosso mapa físico de 1 por 1, o que está parado no meio da rua não é um fantasma, é uma escultura. Diante de você, erguendo-se do asfalto frio, estão os pilares da criação. Esqueça as imagens coloridas e saturadas do Hubble ou do James Webb que você viu na internet. Vamos traduzir isso para a realidade da nossa maquete urbana. Os pilares são torres de gás hidrogênio frio e poeira. Na escala real, o pilar maior tem cerca de 4 a 5 anos-luz de altura. Aplique a nossa constante de conversão. 1 ano-luz igual a 0,8 metros. O que você vê são 3 colunas de fumaça sólida escura com aproximadamente 3,2 a 4 metros de altura. Elas são mais altas que você. Elas se elevam do chão como estalagmites tortas, dedos de uma mão morta tentando arranhar o céu da cidade. Elas não brilham. Elas bloqueiam a luz. São silhuetas negras recortadas contra o fundo estrelado e brilhante da nebulosa da Águia. Caminhe ao redor delas. Toque essa fumaça. A densidade aqui é ilusória. Embora pareçam sólidas como rocha nas fotos, se você passasse a mão por essas torres de 4 metros, sentiria apenas um vácuo ligeiramente sujo. Mas essa sujeira é a matéria-prima de tudo. Dentro dessas torres de 4 metros de altura, escondidos nas pontas dos dedos de gás, existem nódulos mais densos. Os astrônomos chamam isso de EGGs, Evaporating Gaseous Globules. O que são esses ovos? São estrelas nascendo. Dentro dessa fumaça escura, a gravidade está esmagando o gás até que ele acenda. Existem dezenas, talvez centenas de novos sóis sendo forjados agora mesmo dentro dessas torres na calçada. Compare com o nosso sistema. O nosso sistema solar inteiro cabe num grão de areia de 0,4 milímetros. Se você pegasse esse grão de areia e o jogasse contra um desses pilares de 4 metros, ele desapareceria na névoa. Seria engolido sem deixar rastro. A fábrica é infinitamente maior do que o produto final. Mas a beleza dos pilares esconde uma violência estrutural. Por que eles têm esse formato de dedos apontando para uma direção? Eles estão sendo erodidos. Olhe para cima, para fora da nebulosa. Existe um grupo de estrelas jovens e brutais ali perto. Na escala real, há alguns anos-luz. Na nossa escala, há alguns metros de distância. Essas estrelas estão bombardeando os pilares com radiação ultravioleta. É como um jato de areia cósmico. O vento dessas estrelas está destruindo as torres. O formato de pilar é o que restou.
a parte mais densa que ainda resiste à tempestade, protegendo os ovos estelares que estão na sombra atrás delas. É uma corrida contra o tempo. As estrelas dentro dos pilares precisam terminar de nascer e criar gravidade própria antes que o berço seja destruído pelo vento das vizinhas. Muitas não conseguirão. Serão abortos estelares, gás disperso antes de virar estrela. Evidências sugerem que os pilares da criação já não existem mais. Uma supernova, a explosão de uma estrela vizinha, pode ter ocorrido há 6.000 anos, tempo real. A onda de choque dessa explosão já teria derrubado essas torres de 4 metros, espalhando a fumaça pelo asfalto. Mas como a luz demora 7.000 anos para chegar à Terra e a explosão ocorreu há 6.000, nós ainda vemos os pilares intactos. A imagem da destruição está viajando pelo espaço agora, está a caminho. Para nós, observadores atrasados, os pilares estão de pé. Na realidade física local, eles são ruínas. Nós admiramos cadáveres de nuvens. Agora afaste-se das torres. Volte para o meio da rua. Você caminhou 5,6 quilômetros. Você viu o local onde nascem as estrelas. Você viu a escala dos monumentos de gás. Mas nós temos um problema de navegação. Até agora falamos apenas de espaço, falamos de metros, quilômetros, tamanhos. Mas a Via Láctea não é uma estátua parada, ela é uma máquina rotativa. Enquanto você caminhava esses 5 quilômetros, a cidade inteira estava girando ao redor da Praça da Sé. O chão sob seus pés está se movendo a velocidades incompreensíveis. O tempo cósmico é diferente do tempo humano. A nossa vida é um estalar de dedos, a vida da Terra é um suspiro. Quantas vezes o nosso vírus solar já deu a volta na praça? Quantas vezes já passamos por esse mesmo ponto do asfalto galáctico desde que o planeta nasceu? Você vai descobrir que o relógio da galáxia é lento, tão lento que a história da humanidade não preenche nem um segundo do ponteiro. Vamos parar de olhar para o mapa e começar a olhar para o relógio. Pusemos os pés na estrada. Caminhamos até os pilares da criação. Mapeamos distâncias físicas, medindo o abismo em metros e quilômetros de asfalto. Mas cometemos um erro de percepção. Tratamos a cidade, a nossa Via Láctea, como um cenário estático, uma maquete de arquitetura parada no tempo. A cidade não está parada. A cidade gira. Enquanto você lia os capítulos anteriores, o chão de Barueri moveu-se. A Praça da Sé, com seu buraco negro de DNA, está girando e arrastando consigo toda a estrutura de 80 quilômetros de diâmetro. Nada no universo é fixo. A estabilidade é uma ilusão criada pela lentidão da nossa vida curta. Vamos olhar para o relógio da galáxia. O nosso Sol, aquele vírus de 117 nanômetros, viaja a uma velocidade alucinante de cerca de 800.000 quilômetros por hora no espaço real. Mas a pista de corrida é tão vasta, o perímetro dessa órbita ao redor do centro é tão gigantesco que o movimento parece congelado. Quanto tempo leva para o nosso vírus completar uma única volta ao redor da Praça da Sé? Um ano galáctico. Na escala de tempo da Terra, isso equivale a 225 a 250 milhões de anos. Para o Sol dar uma volta no quarteirão, continentes inteiros na Terra se chocam, se separam, montanhas sobem e descem, oceanos secam e enchem novamente. Uma volta é uma era geológica inteira. Agora, o dado que vai quebrar a sua noção de história. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Faça a divisão. Desde que o nosso planeta se formou a partir da poeira, desde que a crosta esfriou, desde que surgiu a primeira bactéria, os peixes, os dinossauros, até chegar em você, segurando esse dispositivo agora, o Sistema Solar completou apenas 20 voltas ao redor da galáxia. 20. Se a vida da Terra fosse uma corrida de Fórmula 1, estaríamos apenas na 20ª volta, e o carro já está velho. Vamos rastrear essas voltas no mapa da cidade. Volta 1. O Sol nasce. A Terra é uma bola de magma derretida, estéril e violenta. Estamos passando por Osasco. Voltas 2 a 10. A Terra esfria.
Oceanos surgem. A vida microscópica fica estagnada por bilhões de anos. O tédio biológico domina metade da existência do planeta. O Sol dirige silenciosamente pelos bairros da Zona Norte e Zona Leste. Volta 18. Estamos do outro lado da cidade, talvez passando por Santo Amaro ou pelo ABC, no lado oposto à nossa posição atual em Barueri. A vida explode. Os oceanos enchem-se de monstros. Volta 19. O auge dos dinossauros. O tiranossauro não viveu em Barueri. Quando o tiranossauro caminhava pela Terra, o sistema solar estava fisicamente localizado do outro lado da galáxia, em uma posição completamente diferente no mapa de São Paulo. A geografia estelar que eles viam no céu era outra, as constelações eram outras. E nós? A humanidade inteira, do primeiro hominídeo que lascou uma pedra até a Estação Espacial Internacional, existe há apenas 300 mil anos. Sabe o que isso representa nessa última volta de 250 milhões de anos? Nós aparecemos nos últimos milímetros da corrida. Se a volta número 20 fosse um relógio de 24 horas, os humanos surgiram no último décimo de segundo antes da meia-noite. Nós não somos os donos da casa. Nós somos inquilinos que acabaram de chegar e já estão destruindo a mobília. Olhe para o futuro. O Sol tem combustível para mais uns 5 bilhões de anos. Isso significa mais umas 20 ou 22 voltas. Depois disso, o motor funde. O vírus morre. A Terra será engolida ou congelada. O ano galáctico é um lembrete brutal de que o universo não tem pressa. Ele opera numa escala de paciência que para nós soa como eternidade, mas para a mecânica celeste é apenas rotina. O buraco negro na Praça da Sé não se importa se você vive 80 ou 100 anos. Para ele, impérios nascem e caem enquanto ele nem sequer pisca. A sua vida, a sua angústia, os seus boletos, seus amores, tudo isso acontece durante um brevíssimo deslocamento de alguns centímetros do Sol na rua de Barueri. Nós somos poeira no vento. Não, somos poeira parada. O vento é lento demais para nos mover significativamente durante a nossa existência consciente. Agora, olhemos para frente. O tempo nos esmaga, mas o espaço ainda nos desafia. Nós exploramos o centro, Sé, o subúrbio, Barueri, e os vizinhos próximos, Órion, Pleiades. Mas onde a cidade acaba? Onde termina o asfalto e começa o precipício? A Via Láctea não é infinita, ela tem uma borda física. Existe um ponto onde as estrelas rareiam, o gás acaba e a escuridão absoluta toma conta. Existe uma fronteira final. Precisamos pegar o carro. A caminhada a pé não serve mais. O destino é longe. Estamos indo para o extremo leste. Estamos indo para Mogi das Cruzes. Prepare-se para ver o fim do mundo galáctico. Já percorremos os bairros nobres, os centros industriais e os subúrbios tranquilos. Visitamos a Praça da Sé, onde a gravidade esmaga a realidade. Passamos pela Avenida Paulista, onde a matéria é canalizada. Paramos em Barueri, onde nosso vírus solar vive isolado. Mas toda cidade tem um fim. Toda metrópole, por mais vasta que seja, eventualmente termina e dá lugar ao mato, ao deserto, ao nada. Precisamos dirigir até o limite. Aceleramos para longe do centro. O odômetro marca 30 quilômetros, 35 quilômetros. As estrelas ao redor começam a rarear. Aquele trânsito intenso do bojo é apenas uma memória distante. Até mesmo a tranquilidade de Barueri parece movimentada comparada ao que vemos agora. Chegamos à marca dos 40 quilômetros do centro. Geograficamente, estamos chegando em Mogi das Cruzes, no leste, ou Franco da Rocha, no norte. Pare o carro no acostamento. Desligue o motor. O silêncio aqui é diferente. Não é apenas a falta de barulho, é a falta de matéria. Estamos na borda galáctica. O disco da Via Láctea, aquele prato de pizza cósmico onde vivem 90% das estrelas, acaba aqui. Se você olhasse para baixo, para o chão dessa região, não veria mais asfalto novo, veria uma estrada de terra batida, velha, esburacada.
O gás hidrogênio, o combustível necessário para criar novas estrelas, é escasso aqui. Não há berçários como as Pleiades ou Órion, não há neon azul. Aqui, as estrelas são velhas sentinelas vigiando o escuro. A vista deste ponto é a mais perturbadora de todas. Se você olhar na direção do centro, para o oeste, verá a Via Láctea inteira de perfil, uma linha grossa de luz cortando o horizonte, brilhante, densa, cheia de promessas e perigos. A cidade brilha lá longe. Mas se você virar as costas para a cidade, se você olhar para fora, o que existe além de Mogi das Cruzes? O precipício. Você está na beira do abismo intergaláctico. Daqui para frente, a densidade cai para quase zero absoluto. Não há mais rua, há apenas o oceano profundo e negro que separa as ilhas de galáxias. O próximo ponto de luz significativo não está a quilômetros, está a milhares de quilômetros de distância. Mas a galáxia não termina de forma abrupta como um muro, ela tem uma periferia fantasma. O disco acaba, mas a esfera continua. Estamos entrando no ralo galáctico. Imagine que a grande São Paulo está dentro de uma redoma de vidro gigantesca, muito maior que a própria cidade. O disco plano onde moramos, a cidade, está no meio. Mas acima e abaixo dele, e estendendo-se para além de Mogi, existe essa nuvem esférica invisível. O que vive no ralo? Os aglomerados globulares. Enquanto a cidade plana é caótica e moderna, o ralo é o território dos monastérios antigos. Flutuando nessa esfera, fora do disco principal, existem bolas compactas de milhões de estrelas antiquíssimas. Elas são como cidades-estado independentes, fortalezas de luz que orbitam a metrópole principal a distâncias enormes, vigiando a cidade de cima e de baixo. Alguns desses aglomerados são quase tão velhos quanto o próprio universo. Eles são os fantasmas da primeira construção. Eles viram a galáxia nascer, e agora eles orbitam no silêncio frio da periferia extrema. E existe algo mais aqui, algo que você não pode ver, não pode tocar, mas que sente o peso: a matéria escura. Nós dissemos que a gravidade da Praça da Sé, o buraco negro, segura a galáxia. Isso é uma meia-verdade. A massa visível da cidade, todas as estrelas, gás e poeira, não é suficiente para manter a estrutura unida. Pela velocidade que giramos, a Via Láctea deveria se despedaçar. As estrelas de Mogi deveriam ser arremessadas para o espaço. Por que elas não são? Porque a cidade está construída sobre um alicerce invisível. O ralo de matéria escura é a cola que permeia tudo. É uma massa fantasma que pesa muito mais do que a matéria visível. Você está parado em Mogi das Cruzes, olhando para o vazio, e sem saber, está mergulhado num oceano dessa substância desconhecida. Ela é o andaime oculto da realidade. Sem ela, a grande São Paulo se dissolveria. Nós somos apenas as luzes de Natal penduradas numa árvore invisível e massiva. A sensação de fim é palpável. Você está na última parada de ônibus. O asfalto acabou, o gás acabou, a proteção da cidade acabou. Mas será que estamos totalmente sozinhos no universo? Será que a Via Láctea é a única cidade no mapa? Não. Se você apertar os olhos e olhar para a escuridão além de Mogi, verá manchas, luzes difusas que parecem nuvens perdidas no céu noturno. Elas não são estrelas, elas são cidades satélites, elas são favelas cósmicas que orbitam a nossa metrópole. Nós temos vizinhos e eles estão sendo devorados por nós. Vamos sair da cidade principal, vamos para cidades satélites, vamos para Campinas e São José dos Campos. Você está parado no acostamento em Mogi das Cruzes. Atrás de você, a grande São Paulo brilha com seus 100 bilhões de estrelas. À sua frente, o escuro. O asfalto da cidade acabou. A proteção do halo de matéria escura começa a rarear. Mas o universo não é feito apenas de metrópoles isoladas. As grandes cidades atraem dependentes. Elas criam zonas de influência gravitacional que capturam viajantes menores e os forçam a uma servidão orbital. Vamos pegar a estrada novamente. Precisamos atravessar o vácuo intergaláctico pela primeira vez. Não vamos longe, apenas até as cidades vizinhas que orbitam a nossa capital.
Dirija por cerca de 130 a 160 quilômetros a partir da Praça da Sé. Estamos saindo da esfera de influência direta e chegando aos municípios satélites. No nosso mapa, estamos chegando em Campinas e São José dos Campos. O que encontramos aqui são as nuvens de Magalhães. Primeiro, paramos em Campinas. Aqui flutua a Grande Nuvem de Magalhães. Na nossa escala, ela é uma cidade menor, com cerca de 11 a 12 quilômetros de diâmetro. Comparada aos 80 quilômetros da Via Láctea, ela parece inofensiva. É um décimo da massa. Mas olhe para a estrutura dela. A Via Láctea é uma espiral elegante e organizada, uma obra de arte geométrica. A Grande Nuvem é um desastre urbano. Ela é classificada como uma galáxia irregular. Não tem braços definidos, não tem um centro claro. É uma mancha caótica de gás e estrelas, como se alguém tivesse pegado uma galáxia normal e a tivesse torcido e quebrado. E foi exatamente isso que aconteceu. A Grande Nuvem está sendo torturada. A gravidade da Via Láctea, a nossa grande São Paulo, está puxando essa cidade vizinha com uma força de maré colossal. Estamos esticando a estrutura dela, deformando suas ruas e bairros. Mas no meio desse caos, existe vida. E existe em excesso. Dentro dessa Campinas galáctica, existe uma região chamada Nebulosa da Tarântula. Lembra-se dos pilares da criação? Eram torres de 4 metros de altura. A Tarântula, na nossa escala, ocuparia um bairro inteiro. É a região de formação de estrelas mais violenta e ativa de todo o nosso grupo local de galáxias. Se a nebulosa Batarântula fosse teletransportada para o lugar da nebulosa de Órion, aquelas que vimos perto das Três Marias, ela seria tão brilhante que projetaria sombras na Terra durante a noite. Ela ocuparia metade do céu. A Grande Nuvem é uma favela cósmica superpovoada, fervilhando com o nascimento de novas estrelas gigantes, muito mais ativa do que a velha e cansada Via Láctea. É uma zona de vitalidade bruta e desorganizada. Agora olhe para o lado. Viaje um pouco mais, até São José dos Campos. Lá está a pequena Nuvem de Magalhães. Ela é ainda menor. Tem uns 5 ou 6 quilômetros de diâmetro. É uma vila estelar distorcida e alongada. Ela sofre duplamente. É puxada pela Via Láctea e também pela sua irmã maior, a Grande Nuvem. É o irmão caçula que apanha de todo mundo na briga familiar. O que você vê daqui dessas cidades satélites é assustador. Se você estivesse num planeta orbitando uma estrela na pequena nuvem, a Via Láctea ocuparia uma parte gigantesca do seu céu noturno. Você veria a espiral de frente, um redemoinho monstruoso de luz que cobre o horizonte, prometendo um futuro sombrio. Porque o futuro é, de fato, a morte. Essas duas cidades não estão apenas visitando, elas estão caindo. Existe uma estrutura que conecta Campinas e São José dos Campos até a Grande São Paulo. Nós não a vemos a olho nu, mas os radiotelescópios a enxergam claramente. Chama-se Corrente de Magalhães. É uma ponte de gás, um rastro de sangue de hidrogênio. Conforme essas galáxias giram ao redor de nós, a gravidade da Via Láctea arranca pedaços delas. Estamos roubando o combustível delas. Estamos desmantelando as cidades vizinhas tijolo por tijolo, gás por gás, para alimentar a nossa própria fome de crescimento. A Corrente de Magalhães é um rio de matéria roubada que flui do espaço intergaláctico direto para o disco da nossa galáxia. Nós somos canibais. A Via Láctea cresceu devorando vizinhos. A Grande e a Pequena Nuvem são apenas as próximas refeições do cardápio. Em alguns bilhões de anos, Campinas e São José dos Campos deixarão de existir como cidades independentes. Elas vão colidir com a Grande São Paulo, vão ser absorvidas, digeridas, e suas estrelas serão espalhadas pelos nossos subúrbios. A nebulosa da Tarântula será nossa. É uma lição de política cósmica. O maior sempre engole o menor. Não há coexistência pacífica no vácuo. Há apenas órbitas de decaimento lento. Você olha para essas nuvens no céu do hemisfério sul da Terra. Parecem pedaços de algodão inofensivos.
Agora você sabe a verdade. Elas são vitrines de um crime em andamento. São destroços sendo arrastados para o ralo gravitacional da Praça da Sé. Mas se você acha que a Via Láctea é o predador alfa do universo, você está cometendo o erro da arrogância novamente. Nós somos os maiores no nosso quintal imediato. Nós mandamos em Campinas e São José dos Campos. Mas se olharmos para o norte, se pegarmos a estrada e viajarmos distâncias que fazem esses 160 quilômetros parecerem um passo de formiga, veremos que não somos o peixe grande. Existe uma outra metrópole lá fora, uma cidade rival, e ela é maior, mais pesada, e está vindo em nossa direção com sangue nos olhos. O isolamento local acabou. Vamos entrar na rodovia interestadual. O destino é longe. O destino é o Nordeste. Prepare-se para viajar milhares de quilômetros. Prepare-se para conhecer o monstro. Você abandonou tudo. A segurança do centro na Praça da Sé, a calmaria do subúrbio em Barueri e até mesmo a vizinhança turbulenta das nuvens de Magalhães em Campinas. Você deixou a grande São Paulo para trás. O espelho retrovisor mostra apenas uma mancha de luz que diminui a cada segundo. Agora, você está na estrada. O destino é a próxima grande metrópole espiral, a galáxia de Andrômeda. Na vida real, astrônomos dizem que ela está a 2,5 milhões de anos-luz de distância. Esse número é estéril. Ele não causa medo porque o cérebro não consegue processar milhões de anos-luz. Vamos para nossa escala 1 para 1. Se a Via Láctea é a grande São Paulo, Andrômeda não está em Jundiaí, não está em Sorocaba, não está no Rio de Janeiro. Para chegar em Andrômeda, você precisa dirigir de São Paulo até Recife. São 2.000 quilômetros de estrada, 2.000 quilômetros de asfalto vazio. Tente visualizar esse mapa. Você tem uma cidade de 80 quilômetros, São Paulo, aí você tem uma estrada gigantesca, escura, deserta, que atravessa estados inteiros de nada absoluto. Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Pernambuco, tudo transformado em vácuo intergaláctico, até encontrar a próxima cidade. A proporção é o que deve te aterrorizar. A matéria, as cidades onde as estrelas vivem, são ilhas minúsculas. O oceano entre elas é o verdadeiro dono do universo. Para cada quilômetro de cidade habitada, existem 25 quilômetros de deserto morto. O que existe nessa estrada entre São Paulo e Recife? Na geografia do Brasil, existem postos de gasolina, árvores, outras cidades, pessoas. No meio intergaláctico, a densidade de matéria cai para níveis que beiram a não existência teórica. Dentro da galáxia, o espaço é cheio. Existem alguns átomos de hidrogênio por centímetro cúbico. Parece pouco, mas é suficiente para transmitir ondas de choque e formar estrelas. Aqui fora, na estrada para o Nordeste, a densidade cai para menos de 1 átomo por metro cúbico. Se você abrisse a janela do seu carro imaginário e tentasse coletar matéria com uma rede durante toda a viagem de 2.000 quilômetros, você chegaria em Recife com a rede vazia. É um vácuo tão perfeito que faz as câmaras de vácuo mais avançadas da Terra parecerem atmosferas densas e poluídas. Não há som, não há vento, não há atrito, não há calor. A temperatura aqui cai para 2,7 Kelvin. Isso é menos 270,45 graus Celsius. É o calor residual do Big Bang. É a temperatura de fundo do universo. Se você desligasse o aquecedor do carro, você congelaria instantaneamente, tornando-se uma estátua de gelo preservada para a eternidade, flutuando numa rodovia onde ninguém passa. E a escuridão? Quando você está em Barueri, o céu é pontilhado de estrelas. Quando você está no meio desse abismo, digamos, na altura da Baía Galáctica, e olha pela janela, você não vê estrelas. Seus olhos humanos não têm sensibilidade para ver a Via Láctea lá atrás. Seria uma mancha difusa, nem Andrômeda lá na frente, outra mancha pálida. Você estaria mergulhado num escuro total, absoluto, sufocante, sem pontos de referência, sem cima, sem baixo, apenas a consciência flutuando no nada.
Essa é a solidão verdadeira. Em Barueri, o Sol estava sozinho, mas tinha vizinhos a metros de distância. Aqui, o vizinho está a milhares de quilômetros. Se uma estrela fosse ejetada da galáxia e vagasse por aqui, o que acontece são as chamadas estrelas intergalácticas. Ela viveria sua existência inteira de bilhões de anos sem nunca passar perto de outro objeto. Ela queimaria e morreria no escuro, sem testemunhas, sem planetas, sem gravidade compartilhada. Um farol inútil no meio do oceano. Por que viajaríamos por esse inferno? Porque algo está nos puxando. Enquanto dirigimos esses 2.000 quilômetros, percebemos que a estrada não é plana. Estamos descendo uma ladeira gravitacional. A Via Láctea e Andrômeda não estão paradas. Elas estão caindo uma em direção à outra. A gravidade mútua dessas duas metrópoles venceu a expansão do universo. Estamos fechando a distância. A cada segundo, a estrada diminui. O asfalto está sendo engolido. Nós estamos a 110 km por segundo mais perto do que estávamos quando você começou a ler esse capítulo. Olhe para o horizonte. Estamos chegando ao final da viagem. A escuridão começa a ser quebrada por um brilho que nasce no Nordeste. Não é o Sol, não é uma estrela, é uma estrutura. Você começa a ver a forma de um disco gigantesco, muito maior do que a grande São Paulo que deixamos para trás. O brilho é intenso, uma mistura de azul nas bordas e amarelo no centro. A viagem de 2.000 quilômetros acabou. O vazio foi vencido. Estamos nas arredondezas de Recife. Estamos entrando na zona de influência do monstro. Prepare-se para comparar. Você achava que a Via Láctea era grande? Você achava que a Praça da Sé era o centro do mundo? Você vai descobrir que a nossa galáxia é a irmã menor, a irmã mais leve, a irmã que vai perder a briga. Bem-vindo a M31. Bem-vindo à Galáxia de Andrômeda. Chegamos ao fim da estrada. O odômetro marcou 2.000 quilômetros de vácuo absoluto desde que saímos de São Paulo. O silêncio do abismo intergaláctico ficou para trás. Agora, diante de nós, ergue-se a capital do grupo local. Bem-vindo a Recife. Bem-vindo à Galáxia de Andrômeda. Se a Via Láctea nos parecia imensa com seus 80 quilômetros de diâmetro, Andrômeda impõe um reajuste de humildade. Esta cidade não tem 80 quilômetros. Ela se estende por 140 quilômetros. É quase o dobro do tamanho da nossa casa. É uma metrópole que engoliria a grande São Paulo, Campinas e Santos numa única mordida. Enquanto a nossa galáxia abriga estimadas 200 a 400 bilhões de estrelas, Andrômeda é o lar de 1 trilhão de sóis. Imagine a densidade. Se a Praça da Sé já era um caos de radiação, o centro de Andrômeda é um inferno branco. O buraco negro supermassivo que vive no coração dela é dezenas de vezes mais pesado que o nosso Sagitário A. A gravidade aqui não pede licença, ela dá ordens. Nós viajamos até aqui para ver o futuro, porque a estrada de 2.000 quilômetros que acabamos de cruzar não é estática, ela está encolhendo. A Via Láctea, São Paulo, e Andrômeda, Recife, estão caindo uma em direção à outra. A gravidade mútua dessas duas titãs venceu a expansão do universo. Estamos num curso de colisão frontal a 110 km por segundo. Em 4 bilhões de anos, a estrada deixará de existir. Recife vai colidir com São Paulo. Não será um acidente de carros. As estrelas estão tão distantes umas das outras, lembre-se de Barueri, onde o vizinho está a metros, que elas não vão bater fisicamente. Será uma fusão de fantasmas. As duas cidades vão atravessar uma a outra, misturando seus gases, distorcendo seus braços, fundindo seus buracos negros centrais. O céu da Terra, se ela ainda existir, será uma pintura de terror e beleza. A faixa leitosa da Via Láctea será rasgada pela espiral gigante de Andrômeda. A noite deixará de ser escura. Viveremos dentro de uma nova supercidade elíptica, Milcomeda. O nosso vírus solar será arrancado de Barueri e jogado para algum novo subúrbio, ou talvez para o abismo profundo. Mas antes de encerrarmos esta travessia, precisamos de um último choque de realidade. Nós reduzimos o universo para caber na nossa mente.
Transformamos anos-luz em passos de 80 centímetros. Transformamos o Sol em vírus. Transformamos a galáxia em uma cidade. Mas o universo real é indiferente às nossas analogias. Vamos fazer uma última extrapolação. Vamos testar o limite da sua sanidade espacial. Na vida real, a distância física da Terra até a Lua é de 384 mil quilômetros. É uma distância que astronautas cruzaram em 3 dias. É perto. Mas e se aplicássemos a nossa escala 1 a 1 a essa distância? Se você decidisse caminhar pela nossa estrada imaginária, a distância real que separa a Terra da Lua, ou seja, se você caminhasse 384 mil quilômetros no nosso mapa, 190 vezes a distância entre São Paulo e Recife, onde você chegaria? Você não chegaria em outra estrela, você não chegaria em outra galáxia. Ao cruzar 384 mil quilômetros nesta escala, você teria atravessado um abismo de 480 milhões de anos-luz. Você teria saído do grupo local, teria deixado para trás o superaglomerado de Virgem, teria viajado até as fronteiras do superaglomerado Laniakea, a estrutura colossal de filamentos que contém 100 mil galáxias. A distância do seu quintal real, Terra-Lua, quando aplicada à escala da nossa cidade, cobre uma fatia significativa da estrutura do universo conhecido. E o telescópio James Webb, aquele olho dourado que enxerga o início dos tempos a 13,6 bilhões de anos-luz, no nosso mapa, para chegar onde James Webb enxerga, você teria que viajar 10 milhões e 800 mil quilômetros. Isso é quase 30 vezes a distância real da Terra à Lua. Tente processar isso. A nossa Via Láctea inteira é um cisco de 80 quilômetros. O universo observável é uma esfera de 10 milhões de quilômetros. Nós somos prisioneiros de uma escala que nos anula. Começamos este documentário olhando para um vírus de gripe no chão de Barueri. Encontramos uma molécula de açúcar orbitando a espessura de um fio de cabelo de distância. Descobrimos que somos cegos para tudo além do nosso bairro. Vimos que a nossa cidade é uma canibal que está sendo caçada por um monstro maior. Não há uma moral da história, não há um propósito oculto a ser revelado. A ciência não entrega conforto, ela entrega dimensão. E a dimensão nos diz que a humanidade é um fenômeno de superfície, um molor químico passageiro numa molécula de poeira, girando ao redor de uma estrela medíocre, numa galáxia comum, perdida num arquipélago de matéria cercado por oceanos de nada. Você não é o centro do universo. Você não é o protagonista. Você é apenas uma testemunha consciente de um mecanismo vasto, frio e magnífico que funcionava muito bem antes de você chegar e continuará funcionando muito depois que você se for. O tamanho do universo não é um convite para exploração, é uma sentença de isolamento. Aperte os olhos, olhe para o céu, apague as luzes. Paramos o carro em Recife, olhamos para o monstro Andrômeda, sentimos o vertigem da colisão futura. Mas a nossa viagem pela estrada de asfalto acabou de nos enganar novamente. Achamos que percorrer 2.000 quilômetros até o Nordeste era uma jornada épica. Achamos que o abismo entre as galáxias era o maior vazio que a mente poderia conceber. Estávamos errados. A viagem até Andrômeda foi apenas um passeio até a casa do vizinho de cerca. Nós ainda não vimos o bairro, não vimos a cidade, não vimos o país. Para encerrar este documentário, precisamos quebrar a última barreira de proteção mental que resta. Precisamos entender o tamanho da jaula. Nós temos uma ferramenta suprema, o telescópio espacial James Webb. Ele é a máquina do tempo da humanidade, projetada para captar a luz que viajou por 13,6 bilhões de anos, desde a alvorada do universo. Ele define o universo observável. Ele marca a fronteira entre o que existe para nós e o que está perdido para sempre além do horizonte. Vamos desenhar essa fronteira no nosso mapa. Lembre-se da nossa escala sagrada. A Via Láctea é a Grande São Paulo, 80 quilômetros. Onde está o limite do James Webb? Onde está o muro final? Se você traçasse o raio do universo observável a partir da Praça da Sé, essa linha não terminaria em Recife, não terminaria na Europa, não terminaria na Lua.
O limite da visão do James Webb nesta escala é uma esfera com raio de 10,8 milhões de quilômetros. Pare e olhe para esse número. A Via Láctea tem 80 quilômetros. O universo que conseguimos ver tem 10 milhões de quilômetros. Para visualizar isso, precisamos usar o paradoxo da Lua. Na realidade física, a Lua está a uma média de 384 mil quilômetros da Terra. É uma distância que consideramos local, astronautas foram até lá. Mas se você, o gigante que caminha por essa maquete, decidisse andar pelo asfalto a distância real que separa a Terra da Lua, 384 mil quilômetros, você teria saído completamente da escala humana de compreensão. Ao caminhar 384 mil quilômetros no nosso mapa, 1. Você deixou São Paulo, Via Láctea. 2. Você passou por Recife, Andrômeda, a 2.000 quilômetros. 3. Você cruzou todo o grupo local de galáxias. 4. Você cruzou o aglomerado de Virgem. 5. Você percorreu toda a totalidade do superaglomerado Laniakea, a colossal estrutura de filamentos que contém 100 mil galáxias como a nossa, fluindo como rios de luz em direção ao grande atraidor. Tudo isso, todas essas centenas de milhares de metrópoles estelares cabem em uma fração da distância que separa a Terra da Lua se aplicarmos a escala 1:1. Ao caminhar a distância da Lua no mapa, você teria coberto um abismo real de 480 milhões de anos-luz. E o limite do James Webb é ainda 30 vezes mais distante que isso. O que isso significa para nossa existência? Significa que somos prisioneiros da causalidade. A luz tem velocidade finita. No nosso mapa, ela se move a 80 centímetros por passo. O universo é tão vasto que a luz de regiões distantes nunca chegará até nós. O espaço entre as cidades, galáxias, está se esticando. O asfalto está esticando. Existem galáxias além desse horizonte de 10,8 milhões de quilômetros que estão se afastando de nós mais rápido do que a velocidade da luz. A luz delas tenta chegar até aqui, tenta correr pelo asfalto em direção a Barueri, mas a estrada cresce mais rápido do que ela consegue correr. Essas galáxias estão desconectadas da nossa realidade. Elas saíram do universo observável. Elas desapareceram. Nós vivemos numa bolha de luz que está encolhendo em termos de conteúdo. A cada segundo, estrelas e galáxias cruzam o horizonte e se apagam para sempre. Estamos ficando sozinhos no escuro. Agora, volte para Barueri. Volte para aquele ponto específico na Zona Oeste. Ajoelhe-se novamente no asfalto. Encontre o vírus de gripe, o Sol. Encontre a molécula de açúcar, a Terra, a 12 micrômetros de distância. Encontre-se a si mesmo, um átomo invisível na superfície dessa molécula. Você passou os últimos 20 capítulos viajando por escalas que trituram o ego. Você viu monstros azuis, buracos negros do tamanho de DNA, pilares de criação maiores que montanhas e vazios que congelam a alma. A conclusão não é religiosa, não é mística, é puramente geométrica. A sua vida acontece num intervalo de espaço-tempo tão pequeno que se o universo piscasse, ele perderia toda a história da nossa espécie. As suas preocupações, o seu status social, as ponteiras dos países, as ideologias, tudo isso é uma disputa de bactérias na casca de uma molécula de açúcar perdida num subúrbio cercada por 10 milhões de quilômetros de violência e silêncio. Isso é deprimente? Depende. Se você precisa ser o centro da atenção para ser feliz, sim, é o fim. Mas se você aceitar a escala, existe uma liberdade aterrorizante. Se nada importa na escala cósmica, então a única coisa que importa é a experiência imediata. A única realidade que tem peso é a sua realidade, aqui e agora. O universo não julga porque o universo não vê. Você é livre do peso da eternidade porque a eternidade não sabe o seu nome. Nós somos a maneira que o átomo encontrou de olhar para si mesmo e sentir medo. O vírus solar vai queimar, a molécula Terra vai evaporar. A cidade São Paulo vai colidir com Recife e o horizonte vai continuar escurecendo. Mas por um breve momento, num grão de areia em Barueri, nós abrimos os olhos e vimos o tamanho da grade. Nós não escapamos da prisão, mas mapeamos as celas.
E talvez, apenas talvez, isso seja o suficiente. E agora você pode voltar para a sua vida real, mas você nunca mais vai olhar para o chão da mesma maneira.